Você comentou da questão da origem, né, dos ataques, e hoje realmente, né, é muito comum. Você falou né, de 20, 30 anos atrás, mas eu falo até pelo começo da minha carreira. Eu estou trabalhando já há 13 anos na área de segurança da informação, e no começo da minha carreira, a gente, né, prestava serviço, né, sempre trabalhei em empresas prestadoras de serviço em segurança da informação, e realmente a gente falava com os clientes, ficava uma coisa, né, tinha alguns casos de alguns clientes que tinham passado por esse tipo de problema, mas querendo ou não, a percepção geral era uma coisa, acontece com grandes empresas, né, acontece com as empresas multinacionais, a minha empresa é pequenininha, isso não vai acontecer. E como isso mudou de lá pra cá, né, isso já faz, né, uns 8 anos, 7 anos que isso mudou muito, né? E hoje faz parte da realidade, né? Hoje é muito comum, que foi o que você acabou de dizer, né? Que praticamente todo mundo ou já passou por um problema de ataque de cibersegurança, né? De um ataque hacker, alguma coisa do tipo, ou conhece alguém próximo que passou. Não é mais aquela questão do o amigo do amigo meu. Não, é o seu fornecedor, é o seu parceiro, e isso reflete hoje, nos dias atuais, com esse monte de incidentes de grandes empresas aí, né? Empresas que inclusive estão passando por esses tipos de incidente agora, né? Não vou ficar citando, né, para não querer tomar um processo aí, mas todo dia é um caso diferente, né? Mas como é que foi essa evolução, né? Você que tá bem mais tempo que eu aí no mercado e tal. É legal que você falou a origem, né, do primeiro ataque de vírus e tal. Acho que é meio que natural, né, conforme a tecnologia foi evoluindo, os hackers foram se profissionalizando também. Mas quais foram as etapas que você se recorda que o negócio começou realmente a ficar pior? Thiago, faz muito sentido tudo que você falou, e é legal a gente pensar nesse ponto, né? Muita gente vira e mexe, eu estou sentado numa roda, alguém sabe que eu sou de cibersegurança, pergunta: cara, mas não existia isso antes? Pô, Igor, não existia isso antes, por que agora com a pandemia isso começou a existir? Né? E na verdade não, sempre existiu. Né? Isso sempre existiu. A diferença é que hoje ele está muito mais acentuado. Igor, por que ele está mais acentuado? Eu não tenho uma resposta clara para isso, mas eu posso te afirmar, Thiago, que as empresas ficaram muito mais maduras em um ano de pandemia, falando em cibersegurança. As áreas de cibersegurança ficaram muito mais maduras. E da mesma forma, os vírus, né, a galera mal, quem está buscando um arquivo malicioso, quem está buscando fazer algo malicioso na empresa, também evoluiu. Né? Então, assim, é aquela história de quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. A gente sabe que, né, nessa situação os dois vão evoluir, né? Tanto a área de cibersegurança, de defesa das empresas vão evoluir, mas também os ataques e a sofisticação dos arquivos, né? Hoje em dia você não pode ter mais uma digital, né? Um arquivo, um hash de um arquivo, ou seja, um pedaço do arquivo, como se fosse o RG dele, e falar, ó, esse arquivo é malicioso. Não existe mais isso. O arquivo malicioso, ele não está nem dentro daquele arquivo. O arquivo que vai infectar a máquina, ele simplesmente vai se instalar na máquina e em algum momento ele vai fazer uma chamada para a internet e vai baixar o arquivo malicioso. Então, eles mudaram toda a forma de infectar as pessoas, né? Eles mudaram a forma de infectar as máquinas. E hoje é muito mais cômodo para eles terem uma máquina infectada que o usuário não sabe que está infectado do que ele se mostrar para o usuário e falar que aquela máquina está contaminada. Então, isso faz muito sentido. Mas, assim, pegando o gancho das infecções e das máquinas e aquele gancho de minha empresa é tão pequena, minha empresa é do interior, eu tenho uma distribuidora, quem vai querer invadir a minha máquina? Não existe mais esse argumento. Por quê? Porque a internet globalizou tudo, né? Alguns anos atrás, eu acho que foi o ano passado, mesmo, na pandemia, eu voltei a fazer um teste de honeypot que a gente faz normalmente. O que é isso? É você colocar uma máquina exposta, um servidor exposto na internet e esperar para ver em quanto tempo aquele servidor vai ser comprometido. Nossa, isso é legal, hein? É muito legal, porque isso gera sensores, né? Isso gera... Você começa a entender. É uma pesquisa, né? Uma pesquisa, né? Um teste ali para a gente ver o quanto que as coisas estão perigosas ou não, né? Exato. E não leva 10 minutos.
Nossa. Não leva 10 minutos para um scanner de rede, ou seja, alguém fazendo um scan de portas na internet aleatoriamente, achar a sua máquina, achar, no caso, esse servidor que estava aberto, né, sem proteção nenhuma, como acontece com muitas empresas, e começar os testes, e em pouco tempo ele já tinha conseguido comprometer aquele servidor. Então essa história de a minha empresa é pequena, ela não está sendo alvo, ela não vai ser um alvo direcionado, não é assim, né? Ela é simplesmente um alvo potencial, que a cadeia de bootnet, a gente chama de bootnet as máquinas comprometidas, né? As máquinas que estão trabalhando sem saber para o fim maligno, estão trabalhando para o lado ruim da história. E a máquina de qualquer um pode estar assim. Se você não tiver um antivírus, se você não tiver credencial bem guardada, se você estiver clicando em qualquer site, então você corre grandes riscos, né? Então, essa história, né, de não, minha empresa não é um potencial risco, não existe mais há anos, tá, Thiago? Sim. Eu tô falando de minutos. Em minutos eu tenho um servidor comprometido. Caramba, isso daí, esse teste que você fez comprova isso, né? E aí entra numa questão que eu quero entrar em 2 pontos que você citou, que realmente, né, tem essa separação, que existe aqueles ataques direcionados, né? Que às vezes realmente tem uma pessoa por trás, um hacker mal intencionado, que ele tá, né, se esforçando, usando todos os recursos ali, né, o conhecimento dele para conseguir o objetivo fim, ele tá com aquela meta diária ali para conseguir invadir sua organização, que realmente é o pior dos casos, né, que aí realmente o cara vai achar qualquer tipo de vulnerabilidade que tenha dentro da sua infraestrutura, do seu ambiente, para tentar explorar, para poder te prejudicar. Mas existe também esse segundo caso, que são ataques não direcionados, né, que são automatizados, até inteligência artificial e etc, né, que ele tá o tempo todo ali tentando achar alguma vulnerabilidade, alguma oportunidade para conseguir invadir o seu ambiente. E aí entra numa questão que é o que você falou, né, que é esse teste que você fez, que é meio que a ocasião faz o ladrão, né? Então, fazendo uma analogia para quem não é tão técnico, né, entra a mesma coisa de você ter um carro ali, né, e aí você toma as medidas básicas para evitar que esse carro seja roubado. Então, quando você for, né, em algum lugar, você guarda no estacionamento, você tem um seguro, você faz, né, tem trava, tem alarme. Então, a probabilidade, o risco, né, sempre quando a gente vai falar de segurança da informação, a gente vai entrar nessa esfera de risco, né, de análise de risco, de gestão de risco. E aí, o risco Sim. de você ter o carro roubado acaba sendo muito baixo. A partir do momento que você deixa o carro um carro valioso, que é visado já pelos ladrões, né? E você deixa ele lá sem trava, na rua, num local perigoso, aí aquele velho ditado, né, de ocasião faz o ladrão. E funciona muito semelhante com a internet, que acho que esse seu teste aí meio que prova isso, né, Igor? Não, é exatamente isso. Então você imagina que você tem um servidor, e esse servidor é super importante para a empresa, e sua empresa começou a crescer. Usando a analogia do carro, é como se você tivesse trocado de carro e comprado um carro mais novo. Só que aí você falou, eu tinha um Monza lá, eu tinha um carro mais antigo, eu não tinha seguro dele. Eu preciso fazer para o carro mais novo? Quanto está valendo? Quanto vale o que tem ali? Né? No carro é o valor do carro, no servidor é o valor do que tem lá dentro daquele servidor. E por isso que hoje em dia está muito... hoje em dia está muito famoso... E é um tema que a gente tem discutido cada vez mais, que é o ciberseguro. Eu vou fazer seguro dos dados da minha empresa, né? Eu vou fazer seguro do meu ambiente computacional. Isso está super, super em alta hoje em dia, né? Falar de ciberseguro, exatamente por esse motivo. Porque antigamente a gente não falava de seguro de carro, né? Hoje em dia, com o roubo, dificilmente você sai da concessionária se o carro já não estiver segurado, né? Você fica ali esperando o corretor te ligar e falar, beleza, tá segurado, pode sair. Sim. Né? Por N motivos. Então, assim, faz muito sentido, né, você cuidar e você pensar num seguro, você pensar em proteção, né? Então, pensa que é um carro que você vai pôr o alarme, que você vai pôr a trava, que você vai cuidar, que vai pôr o rastreador, né? Tudo isso são as proteções que o mundo de cibersegurança. Isso pegando um gancho, tem um hacker que foi para mim ele é o principal até hoje, né, em toda a história, que foi o Kevin Mitnick, né? Ele simplesmente
ele modelou toda a parte de cibersegurança, né, de um jeito ruim, né, invadindo as empresas,